presidente Lula fez o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Isso é uma tradição, o Brasil fazer esse discurso de abertura. O governo Bolsonaro foi da mesma forma. Mas esse discurso e a presença do Brasil na ONU tem algumas questões aí que a gente pode comentar e discutir. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu sou Bruno Henning, sou economista, doutor em Relações Internacionais. E hoje a gente vai discutir e a gente vai se perguntar: será que o Brasil tem relevância internacional? Será que o Brasil pode atingir um patamar de protagonista na política internacional? Bom, o discurso que o presidente Lula fez na Assembleia Geral da ONU, que é uma tradição o Brasil fazer, mostrou tópicos que são bastante relevantes para o Brasil e que podem sim levar o Brasil a ter algum protagonismo em alguns assuntos específicos. E quais foram eles? O Brasil ele tem uma pauta muito relacionada ao clima, e isso já em diversas vezes o presidente Lula colocou, e outras pautas também foram colocadas no discurso. O Brasil falou, né, pelo presidente Lula, em relação ao clima, que é necessário mais investimento e que o Brasil pretende fazer mais investimentos para diminuir os impactos das emissões de gases de efeito estufa e também do desmatamento e da depredação, da deterioração promovida pelo homem ao meio ambiente, contra o meio ambiente. Isso levando também os países desenvolvidos à responsabilidade. O presidente Lula falou em um determinado momento que os países ricos e os ricos, né, as pessoas ricas do mundo, têm grande parte nesse caos climático, nessa crise climática que está acontecendo, porque foram desenvolvidos e se desenvolveram em um modelo bastante prejudicial e que devastou o meio ambiente tal qual a gente vê hoje. Além disso, também foram tocadas em questões como os direitos trabalhistas, isso a gente vai falar um pouquinho mais em relação ao encontro bilateral que o presidente Lula teve com Joe Biden, e também com a desigualdade social, que é um problema que aqui dentro no Brasil foi pauta da campanha do presidente Lula e que ele está endereçando ao longo do seu governo através de diversas iniciativas que visam diminuir os gastos e as questões que vão colocar um fardo sobre o trabalhador, sobre a pessoa com menor renda. Isso na Assembleia Geral da ONU também é uma convocação aos países desenvolvidos a olharem para esse problema e lidarem com a questão da desigualdade de maneira mais ordenada, mais orquestrada. Isso leva também a um tema que é sensível para o Brasil, porque nessa busca de protagonismo, de status, o Brasil quer e deseja muito um lugar ao Conselho de Segurança da ONU. Dentro desse conselho, que é um conselho restrito, com países desenvolvidos, com poucos membros para decidir o futuro do mundo em termos de segurança, né? A Rússia faz parte também, mas a presença da Rússia é criticada e foi pelo presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia. Mas o Brasil quer um lugar, quer um assento nesse conselho e fazer parte de um dos poucos membros que fazem parte, porque isso dá um status ao Brasil de tomar decisões importantes. Agora, nesse momento, a gente pode olhar isso de uma maneira mais crítica, porque envolve não apenas o Brasil, mas sim o papel que o Brasil tem frente aos Estados Unidos e os países da Europa e aos países que têm uma demanda muito mais de contestação da ordem internacional, não necessariamente querendo romper com ela, mas querendo mais espaço. E o Brasil deixou claro, né, e o Lula deixou claro no seu discurso, que isso é importante. É importante o Brasil ter e os países em desenvolvimento, os países da periferia, terem mais espaço para suas pautas. Também fez críticas ao Fundo Monetário Internacional, fez críticas ao Banco Mundial, dizendo que não é concebível que haja essa desigualdade, essa inequidade entre os países dentro dessas instituições e o seu poder de voto, por exemplo. Isso tudo é colocado já há muito tempo, mas agora isso ganha uma outra perspectiva, um outro aspecto. O Brasil ele quer se colocar como protagonista, tem debaixo dos seus braços ou uma cartada na manga, que é a questão do clima, que hoje a gente vê, né, pelos diversos desastres naturais, né, digamos assim, mas desastres que estão levando diversas populações a sofrerem muito, como o caso do Brasil, em diversos lugares do mundo. Também acontece que são enchentes, né, na Líbia, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul agora, mais recentemente. Em diversos lugares do mundo acontece isso. E vai se repetir e vai se aprofundar esse tipo de questão.
Então é sobre isso que está colocado. O Brasil tem essa questão muito cara para si, mas também quer falar de outros temas. O encontro do Brasil com o presidente Biden, também com o Zelensky, foi alvo de diversas manchetes, né? Com o Zelensky, há um encontro, né, que a gente pode identificar como um encontro muito tenso, né? Uma vez que o Zelensky não aplaudiu o Lula em nenhum momento do seu discurso, e também porque o Zelensky já criticou o Lula por ter feito declarações que colocam Ucrânia e Rússia como culpadas da guerra que está acontecendo agora. E também o Zelensky já se posicionou em relação em outros momentos, né, ao presidente Lula, desviou do encontro com o presidente Lula em outras ocasiões. Então foi um encontro que tinha uma certa expectativa de criar pelo menos algum tipo de chão comum para a discussão, já que o Brasil se coloca como um dos possíveis países para tentar fazer uma conversa, uma intermediação com a Rússia, né? Enfim, os interesses da Rússia e a Ucrânia. Há, com certeza, países que têm mais know-how e principalmente têm mais barganha para ser colocado na roda como países interlocutores, mas o Brasil tem por vantagem ser neutro, não ter se posicionado e ter uma boa interlocução com o Kremlin, né? O que é essencial. Ter problemas com o Kremlin já descarta o país de fazer qualquer tipo de intermediação para a paz. Agora, né, e aí eu quero juntar os pontos no final sobre o papel do Brasil no mundo e como isso pode se refletir nesses polos de poder que a gente identifica entre os países. O Brasil teve uma conversa com Joe Biden, dos Estados Unidos, discutiram as questões relacionadas à ecologia, à preservação do meio ambiente, mas discutiram a questão dos trabalhadores, né, dos direitos trabalhistas. Inclusive, o presidente Lula fez uma fala muito feliz falando sobre a necessidade de, até mesmo quem quer empreender, ter algum tipo de direito, algum tipo de cobertura de seguridade social. Isso, por alguns, com um viés mais liberal, é tido como também uma coisa muito ruim, mas a gente sabe que na prática, quando a coisa aperta, quando a crise econômica assola o país, ou até os ciclos, né, econômicos em geral, né, que são permeados de altas e baixas, e o desemprego ele acontece, e isso vai colocar muita gente na carestia. E num país como o Brasil, que é um país extremamente desigual e tem muita gente que vive com uma renda muito baixa e no limite da sobrevivência, é muito importante ter esse tipo de cobertura. Bom, o presidente Lula e o Joe Biden tiveram uma iniciativa conjunta em Nova York, né, nesse encontro bilateral, de promover os direitos do trabalho, uma iniciativa conjunta que visa melhorar as condições de trabalho, as formas de negociação entre sindicatos e sindicatos patronais e patrões, e isso com perspectivas de ser levado ao G20 e de se tornar uma iniciativa que ganhe mais permeabilidade ou que ganhe mais escopo entre outros países que também querem lidar com essas questões trabalhistas, né? Os Estados Unidos ele tem agora um pleito eleitoral para ser feito ano que vem e os trabalhadores dos Estados Unidos, quase 150 mil das grandes empresas montadoras de carros, têm uma greve aí sob vigorando, praticamente já está colocado que isso vai acontecer com bastante força. Então são muitos trabalhadores e com o pleito eleitoral para acontecer, Joe Biden quer se colocar como alguém ao lado do trabalhador, ao lado das pessoas que veem a sua renda espremida pelas mudanças que o mundo passou nos últimos tempos. Então, para ele é uma agenda muito importante e se ligar a um ex-torneiro mecânico, ex-líder sindical e que tem um discurso que é muito aliado à esquerda trabalhista, é um ponto positivo que o Joe Biden busca ter dentro da sua agenda interna, mas também externa, de status internacional, de ter os Estados Unidos como líder de algo que é muito necessário. E isso tratando especificamente da questão dos aplicativos, né? Os aplicativos eles têm plataformas que oferecem um serviço, né? Mas na verdade são empregadores de diversos serviços de entrega, né? Ou de deslocamento, de transporte de passageiros. E com isso eles por falarem que prestam serviço, mas na verdade contratarem e terem ali certas métricas, né, que vão caracterizar a consistência do trabalho, a periodicidade do trabalho daquela pessoa, e se ela tem algum comportamento que está fora dos padrões ali, eles punem. Então tudo isso, né, caracteriza
uma relação trabalhista de certa forma, né? Não da forma como a gente conhece classicamente, mas uma forma de realmente enquadrar e botar disciplina dentro das pessoas que usam a plataforma. E isso sem nenhum tipo de regulação de nenhum estado. O que basicamente é a pauta principal de Biden e Lula, e o Lula também, na sua fala, né, o jornalista disse que vai promover direitos ao trabalhador e não necessariamente falou que vai colocar tipos de sanção ou bloquear essas empresas, o que é muito acertado, porque elas têm muito poder. Na votação da regulação dessas mídias sociais que teve no Brasil, houve uma resposta bastante virulenta dessas plataformas que fazem, né, distribuição de conteúdo de rede social, e com as empresas de delivery, né, essas empresas que empregam essas pessoas nesse regime semi-trabalhista aí, não ia ser diferente, né? O poder de mídia dessas empresas é muito grande e não dá para bater de frente, então essa é a estratégia do presidente Lula. E o Joe Biden também, né, como eu falei, quer ter uma estratégia eleitoral ligada a isso, para ter votos, né, e mostrar que, além dos Estados Unidos ter uma interlocução internacional, tem preocupação a nível internacional e nacional de lidar com essa questão e de trazer melhoria de condição objetiva para os trabalhadores. Agora, isso tem, de fato, tem um escopo de realidade, tem uma adesão à realidade? É muito difícil, porque as empresas de tecnologia, né, o capitalismo, como a gente observa hoje, ele tem mecanismos de pressão e de explorar o trabalhador mesmo, que são muito criativos. Eles estão muito à frente da capacidade de regulação, apesar de que a regulação, em certo sentido, ela vai trazer muita segurança e é preciso fazer isso. É complicado de fazer com que isso se torne concreto sem que haja algum tipo de resposta bastante importante, como eu comentei. Mas é preciso avançar nessa discussão, é preciso fazer é, uma conscientização sobre o que são essas plataformas e caracterizar quais são os regimes de trabalho que elas proporcionam, e de que forma o trabalhador pode ter flexibilidade ou não. Mesmo que a gente tenha mudado as leis trabalhistas aqui no Brasil, há ainda muitos pontos que são muito nebulosos, muito confusos, e isso precisa tudo ser resolvido. Mas, de qualquer forma, a iniciativa de buscar que se evite uma exploração do trabalho de maneira desumana é muito louvável, e isso tem que ser tocado pela frente. Espero que os Estados Unidos façam, né, dentro do que eles podem oferecer, esse tipo de empreitada, que toquem ela, né? Agora, o Brasil realmente tem que fazer de qualquer forma, porque nosso buraco é muito mais embaixo, a gente tem uma situação muito mais sensível. Agora, o Brasil, né? O que ele pode oferecer em termos internacionais? O Brasil também, e isso eu não falei, né? Acabei esquecendo, mas no discurso Lula falou sobre os conflitos que estão acontecendo na África, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a questão do Estado palestino. Ele falou em diversas questões, porque ele realmente quer a cadeira no Conselho de Segurança da ONU, porque isso representa uma importância para o Brasil, como eu comentei. Mas agora, qual que é o papel do Brasil nesse mundo em transformação? O Brasil, ele e isso, né, é óbvio, né, um país que é uma grande democracia, são 210 milhões de pessoas morando no Brasil, temos votações periódicas, acontecem sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de fraude. Nós somos um país que tem um sistema eleitoral que é robusto e que temos representação do nosso povo, sim. Gostem dela ou não, de qualidade ou não, a gente tem que admitir que há representação. E isso traz uma legitimidade entre os países ditos ocidentais. Da mesma forma, o Brasil é um país emergente, tem mercados emergentes, tem uma economia que ela carece de complexidade, mas tem um nível de industrialização em alguns setores específicos de ponta, como a aviação. Então, o Brasil ele é um país que tem uma entrada nesse sentido econômico, tem características do seu território, dos recursos naturais que também são interessantes, além de fazer parte de cúpulas que são ligadas ao Ocidente, né, como eu falei, e outras que são ligadas a iniciativas de países emergentes, de países que fazem essa contestação que eu comentei da ordem internacional, como são os BRICS. Então, o Brasil, né, na questão entre Rússia e Ucrânia, tem sim legitimidade para poder fazer negociações, mesmo que não tenha a presença internacional que a Turquia tem, mas tem uma economia que é relativamente mais importante, né? Então, são questões que têm que ser avaliadas com mais cuidado, né? O Brasil também
tem uma boa interlocução com China, tem uma boa interlocução com a Índia, tem uma boa interlocução com a África do Sul e com outros países do mundo, né? Porque justamente é um país que tem a sua autonomia ao mesmo tempo em que tem essa interlocução. Então, para os Estados Unidos, ter o Brasil do seu lado é fundamental. É fundamental nessa caminhada que o mundo está levando, né, e está indo em direção de maior animosidade entre China e Estados Unidos, e que muitas vezes parece que vai ter alguma fagulha que estoure uma outra guerra, um outro tipo de conflito, né, e tomara Deus que não, nuclear, né, mas há sim a capacidade de destruição mútua pelos armamentos que nós temos. Então, gera muita incerteza, muitas questões esse mundo em transformação, e o Brasil pode ter um papel no sentido de ser alguém que vá olhar essas questões, não de fora, mas tendo todas as outras partes interessadas como aliados, de certa forma, ou pelo menos com boa interlocução, com uma boa parceria. E esse é um trunfo que é tão importante quanto a questão do clima. O Brasil ter essa predisposição a fazer isso, ter o tamanho que tem, ter as questões que envolvem, né, a sua estrutura política, né, de ser democrático, de ter, enfim, tudo isso traz ao Brasil uma legitimidade e traz potencialidade, né, mais que tudo. Agora nós temos que reverter isso, né, fazendo boa política externa e tendo uma estabilidade econômico-política dentro do Brasil. Isso vai sim dar ao Brasil um maior poder, né, enfim, uma maior influência sobre outros países, que, claro, conformando internamente a sua economia, a sua política, ele tem tempo para se dedicar à política externa e fazer um ciclo virtuoso com melhor política externa, trazer mais investimentos, ter mais abertura para negociar com os países em pé de igualdade, né? Ou pelo menos ter mais boa vontade na hora de negociar da outra parte, né? Com o Brasil. Tudo isso é extremamente importante, né? Então, o papel do Brasil é esse. Ele tem muita potencialidade, tem questões ali que o Brasil ele pode navegar com uma certa segurança, sonha com a cadeira no Conselho de Segurança, algo que é complicado, né? Porque se o Brasil entrar, tem que entrar outros países, e isso pode tornar a coisa muito, muito sensível, né? E o Brasil talvez seja um dos elementos aí, entre outros, né, que os Estados Unidos e os países do Ocidente têm para acreditar que é possível restaurar essa ordem internacional derivada de Bretton Woods, que tem o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a própria ONU, como as organizações principais, que elas estão em franca decadência, estão em franco desuso. Há outras cúpulas e outras instituições que querem, ou pelo menos ou podem pleitear como substitutos, ou pelo menos como resolvedores dos problemas que essas instituições não resolvem mais. E o discurso do Brasil, daí eu faço agora a finalização, ele foi muito no sentido de concordar que a ordem internacional mais liberal, no sentido do próprio Bretton Woods, né, mas uma ordem internacional focada no comércio, uma ordem internacional que visa fóruns de discussão amplo, né, que celebre a democracia, tudo isso aí foi, de certa forma, exaltado pelo presidente Lula no seu discurso. Ingenuidade ou não, críticas ou não que a gente possa fazer, ele busca também essa cartada principal, que coloca o Brasil como alguém que vai fazer força para manter as instituições tais quais elas estão colocadas aí, com reformas, né, diga-se de passagem, para que outros países ganhem importância. E é isso estava colocado no discurso, eu falei agora aqui, mas as reformas são importantes, mas dentro desse mesmo arcabouço, né, dentro dessa estrutura institucional, de práticas internacionais, de processo decisório, mas mudando sim o conteúdo de como elas são feitas para deixarem elas mais democráticas, mais refletidas no poder dos países, na representação que eles têm. Então, o papel do Brasil e pode ser, né, dentro dessa potencialidade que eu coloco, de resgatar essa ordem internacional que está às vistas de desmoronar. Não é, obviamente, a tábua de salvação, né? Tem outras iniciativas, né, como a própria reemergência dos Estados Unidos, a recuperação econômica da Europa, que tudo isso está muito difícil de a gente vislumbrar que possa acontecer, ao contrário, né, disso, parece que isso vai piorar, mas o Brasil seria, nesse rol de opções, uma das que pode levar
a dar maior legitimidade às instituições. Frágil ou não, ou que a gente possa pensar com críticas em relação a isso, né? Eu vejo dessa forma, né? Uma hipótese aí que pode ganhar um tipo de aderência na medida em que as respostas econômicas e institucionais elas comecem a se mostrar na realidade, né? Porque se os Estados Unidos e os países europeus começam a entrar em muitas bolas divididas, começam a perder realmente a sua importância, e outros países como China, Índia, Paquistão, Rússia começam a ganhar mais importância, os países do Oriente Médio também, do norte da África, isso, claro, torna a ordem internacional totalmente inviável, né? Porque daí é o caldo, né? É o resto da realidade nua e crua que vai decidir as coisas como elas vão andar. Mas o papel do Brasil está aí, né? Em ser esse tipo de ter esse poder mais fluido, né? Um pouco frágil em certo sentido, mas que coloca o Brasil, né, em condições de se pleitear a ter lugar nessas instituições pelo fato de que ele apoia elas, né? Mesmo pedindo demandas de mudanças, de mais equidade, o Brasil apoia que elas aconteçam, que o Brasil quer ganhar status dentro delas. Mas enfim, essa foi a reflexão de hoje. O vídeo acabou até sendo um pouco maior do que eu imaginava, mas é importante, é um momento que a gente vai lembrar, né? Esse discurso do presidente Lula, que foi elogiado por muitas pessoas, e a gente vai observar, né, tanto o desempenho do Brasil como dos países do Ocidente que realmente querem preservar essa ordem internacional de recorte mais liberal. A gente vai observar também os que querem fazer o seu próprio caminho e tem outras iniciativas que estão fora desse raio de ação de poder aí dos Estados Unidos. Mas por hoje é só. Um grande abraço. Até mais.